Fala rapaziada, quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Goat Sports. Então rapaziada, boas-vindas aí ao ano de 2022. Espero que vocês tenham curtido aí as festas aí, igual a gente curtiu, né? Foi muito bom o final do ano. Então, vamos partir pro nosso primeiro vídeo do ano e partir com estilo, com um quadro novo, cara. Quadro na história da Fórmula 1. E no dia de hoje, nós vamos começar com ninguém menos do que Michael Schumacher. O Schumacher fez aniversário ontem, né? Segunda-feira, no dia 3. Então a gente achou justo trazer essa, de forma, uma homenagem pra ele, né, cara? Ele que é um grande ídolo, o maior campeão com a Ferrari da história da Fórmula 1. Ele é o Schumacher, né, cara? O cara que fez a gente gostar de Fórmula 1. Tá aqui bem representado, é ele aqui com seu capacetezinho. Tá aqui a nossa eterna Ferrari. Então, nesse primeiro vídeo da história da Fórmula 1, Schumacher, vamos lá. Vamos lá, então vamos partir pro vídeo. Nascido no dia 3 de janeiro de 1969 em Hurt-Hauenheim, no estado ali da Renânia, né, Westfália, Michael Schumacher, ele foi criado numa família ali que não tinha muita condição. Eles administravam ali um kartódromo da cidade e logo aos 4 anos ele ganhou o seu primeiro kart, cara. E a partir disso aí ele começou a praticar. Foi isso, ele começou a praticar. Porém, o sonho dele não era ser piloto de Fórmula 1. Ele sonhava em ser jogador de futebol. E só começou a competir no kart com 14 anos. Graças a Deus ele se tornou piloto de Fórmula 1. Eu não sei assim, se ele era muito bom em futebol, mas, pô, graças a Deus o cara se tornou piloto de Fórmula 1, porque olha o que ele se tornou, né? Pois é. E pra quem assistiu aí o documentário da Netflix sobre o Schumacher, que saiu no final do ano passado, tem um fato curioso, que ele pegava, como o Felipe falou, a família não era financeiramente bem, né? Não era uma família que tinha condições de manter um hobby de kart, né? De automobilismo, que sempre foi muito caro. Então, como a família tinha um kartódromo, ele pegava os pneus gastos do kartódromo para ficar andando de kart. Então, aí você já via toda a determinação dele, né? Pois é. Antes de chegar na Fórmula 1, o Schumacher correu por algumas outras categorias, né? Que a gente não vai entrar muito a fundo, né? Na verdade, a gente só tá fazendo esse breve comentário, porque o nosso foco do quadro é sobre a participação da pessoa na Fórmula 1, né? E a estreia do Schumacher, né? Assim como em toda a sua carreira, né? Sempre tem alguma polêmicazinha aqui ou lá, né? Ele entra ali na Fórmula 1 quando um piloto belga, né? Da Jordan Bertrand Gachot, ele se envolve num acidente de trânsito e acaba sendo preso, né? E a partir disso, né? O Schumacher é convidado, né? A Mercedes, na verdade, paga pra ele ser convidado pela Jordan pra correr no lugar desse piloto belga. E ele impressiona, né? Primeira corrida dele, né? Na Bélgica. Por sinal, né? O belga foi preso, não pôde correr na Bélgica. Ele impressiona, né? Faz uma classificação em 7º e logo no início da corrida ele já pula pra 4º. Porém, a sorte dele nesse final de semana termina aí, porque ele tem um problema na embreagem e é obrigado a abandonar a corrida. A gente ali já dava pra ver que alguma coisa tinha diferente naquele garoto que estava surgindo, né? E, bom, como todo grande campeão, ele é sempre condecorado com a sorte também. Sim, claro. Então, é ruim pro belga, mas bom pro Schumacher, que teve ali a primeira cartada na Fórmula 1, paga pela Mercedes, e já mostrou um talento ali que não poderia ser desperdiçado. O valor pago pela Mercedes foi de $300 mil naquela época. Era bastante dinheiro, hein? Valia pouco, né? Bem, que com essa mensagem passada aí, né, com essa estreia estrondosa que ele teve aí pela Jordan, o Briatore, que era da escuderia Benetton, abriu o olho e falou, pô, aí tem coisa, hein? E trouxe o Schumacher pra correr junto com ele ali na Benetton, né? E o Schumacher foi ser companheiro de equipe de nada mais, nada menos que Nelson Piquet, cara. Brasileiro tricampeão mundial já naquela época, né? Ali, já encaminhando ali pro seu fim de carreira. Porém, um tricampeão, né? Já começa com um parceiro de peso. Um peso. E o Schumacher tirou outro brasileiro, né? O Pulpo Moreno foi quem saiu e deu lugar pro Schumacher na Benetton. E, bom, você vê ali que um cara do calibre do Briatore, que até então era um grande nome da Fórmula 1. Quer dizer, ainda é, né? Não pode falar que não.
ter puxado o Schumacher que só tava confirmando que aquele menino ali que apareceu em 91 tinha coisa mesmo. Sim, né, cara? E o cara chega com moral, porque ele foi garimpado já nessa temporada mesmo ali no GP da Itália. Então, tipo, o cara bateu no peito. Não, esse garoto é bom, quero esse garoto na minha equipe. Vamos ter que tirar o piloto que tá correndo no momento, infelizmente, né, por azar dele. Mas o cara foi lá e bancou a contratação do Schumacher, né? Então, tava aí nascendo um fenômeno, né? Bom, e nessa temporada aí, da primeira do Schumacher, que ele foi companheiro do Nelson Piquet, ele já conseguiu um 5º lugar, seus primeiros pontos na Fórmula 1. E logo no ano seguinte, ele já conseguiu um 3º lugar no Mundial de Pilotos, só ficou atrás dos pilotos da Williams, que era o Mansell e o Patrese, mas é porque naquela época a Williams era soberana. E ele desbancou o Ayrton Senna, né? Ali, quem até viu o documentário, deu pra ver como é que aquilo ali mexeu com o próprio Senna, né? Não falou muito, obviamente, mas como é que mexeu ali no ambiente da Fórmula 1, que o cara estava desbancando o até então maior de todos, né? O Ayrton Senna. Então, sim, impressionante. E ele realmente com bons resultados. Lembrando que nessa temporada de 92 também, um ano após ele estrear, né, no GP da Bélgica, ele conquistou sua primeira vitória. Ou seja, um início realmente explosivo do Michael Schumacher, fazendo jus, né, de tudo que depois a gente vai contar pra vocês. Pulando pro ano de 93, não tivemos grandes emoções, né, a Williams realmente ali tava mandando em tudo, né, não tínhamos grandes emoções ali naquele ano. Ele ficou em 4º no campeonato mundial, porém, pulando para 1994, a coisa começou a ficar muito boa por Michael Schumacher, né? Falar um pouco desse ano é um pouco complicado, eu acho que para qualquer fã de Fórmula 1. Pro brasileiro, pior ainda, né? Foi uma temporada um tanto quanto conturbada, né? Marcada até por algumas polêmicas entre Michael Schumacher e Ayrton Senna, né? O Senna, inevitável falar, né? Apesar de ser um documentário, um vídeo sobre o Michael Schumacher, não tem como não falar que foi o ano que acabou ocorrendo o acidente gravíssimo de Ayrton Senna e o seu falecimento. Também tivemos o falecimento de Ratzenberg e diversos acidentes graves naquela temporada, o do Rubinho, entre outros. Essa é uma temporada que muda completamente o estilo da Fórmula 1 em relação à segurança, porém, pro Schumacher foi um ano muito bom, porque é nesse ano em que ele conquista seu primeiro título mundial, correndo pela Benetton ainda, algo que a gente sabia que ia acontecer inevitavelmente, mas ninguém esperava tão cedo, né? A carreira do Schumacher ela é muito meteórica, assim. Sim. Ela só talvez não tenha tido mais títulos porque teve percalços no caminho, mas assim, até agora o que a gente falou, né? Um garoto que estreou em 91 já sendo com bons resultados, em 92 já, companheiro de um tricampeão, marcando seus primeiros pontos, e logo depois, 3 anos depois, né, em 94, ele ser campeão mundial. É uma carreira assim impressionante. Uma das polêmicas mais fortes de 94 é que o Senna jurava de pé junto que o carro do Schumacher tinha erros, né? Na verdade, erro não, trapaça, né? Acho que tinha faltado a palavra. Mas não sei, eu confesso que eu nem sei se foi confirmado, se teve ou não. A verdade é que ele foi campeão mundial em 94, um resultado muito expressivo. Sim, claro. E coroando o começo que ele teve, enfim, é impressionante. Lembrando que a Benetton não foi campeã de construtores nesse ano. E o regulamento previa que você não podia usar nada eletrônico no carro, né? E o que atrapalhava muito na questão da estabilidade do carro. Pode-se dizer que dá pra acreditar isso ao falecimento do Ayrton Senna, porque a Williams se tornou um carro impossível de se controlar. Disseram que a Benetton, a McLaren e, se eu não me engano, a própria Williams estavam usando, a Ferrari não a Williams, estavam usando alguns aparelhos eletrônicos. Porém, tinha uma brecha no regulamento que previa que quando não era corrida você podia usar as paradas. Então, aconteceu, a Benetton utilizou, a McLaren utilizou, a Ferrari utilizou e o barco seguiu. Bom, em 94 ele foi campeão, né, meteórico e tal, tudo que a gente falou, mas não podemos deixar de comentar aquele lancezinho polêmico ali com o Damon Hill, né? Ele estava disputando o campeonato com o Damon Hill. Ele sai da pista de uma forma bem estranha ali, mas acho que normal para um garoto. Perde, teoricamente, o rumo ali do carro, só que o Hill estava justamente ultrapassando ele. E aí bateu um vento ali para a direita.
Ele resolveu que era hora de fechar o rio. Fechou o rio ali, bateu no carro, ele saiu, o rio ainda tentou seguir, mas não conseguiu. Então, o Schumacher se sagrou campeão mundial de 94 com uma polêmicazinha. A suspensão torta, porque ele quase que ele se ferra nessa aí, né? Porque ele bate, meu amigo, se o Rio volta pra aquela corrida, ele perde. Nossa senhora. Imagina a cara dele. Mas, então, tocando o barco à frente, a gente já pula pra temporada de 1995, essa aí sem polêmica nenhuma. Ele nadou de braçada, mas ele ganhou com uma facilidade. Foram 100 e poucos pontos a 60 e pouco. Então, tipo, isso aí indiscutivelmente dominou a categoria e já no seu 5º ano de Fórmula 1, dá pra se dizer, quinta temporada cheia, né, de Fórmula 1. Exatamente. Ele já era bicampeão, cara, e nesse ano a Benetton foi sim campeã de construtores, até pela pontuação que ele atingiu, o segundo piloto só precisava fazer o básico pra poder fazer eles serem campeões. Mas Benetton campeã e Michael Schumacher bicampeão mundial. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável o cara em 5 anos ser bicampeão mundial e correndo com gente casca grossíssima, cara. Era Damon Hill, chegou a correr com Ayrton Senna, Nelson Piquet, era só maluco pesado. Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, milhões de outros aí. E acho que existem alguns anos, né, nos esportes, aí eu posso dizer, acho que nos esportes como um todo, você tem não só o nascimento, mas você tem a concretização daquela lenda, né? Então a gente pode dizer... vamos puxar pro futebol, 2004, 2005, o Ronaldinho Gaúcho, né, o Messi, o Cristiano. E ali, acho que em 95, o Schumacher provou por A mais B que ele era um grande nome da Fórmula 1. A gente nunca vai saber quantos títulos a pessoa vai alcançar, né? Mas ali, nessa temporada de 95, como você falou, sem dúvidas, ele foi campeão com méritos e sem problemas, sem polêmicas. Então acho que ele marcou o nome dele ali e de lá só foi fazer mais história. Comparando a grosso modo, é como se a gente que acompanha a Fórmula 1 nesse século XXI, você vê, por exemplo, o Verstappen se tornar bicampeão nesse ano de 2022. Você vai estar vendo ali a história sendo escrita, a afirmação de uma lenda, de um promissor a ser lenda, de um aspirante à lenda, né? Então era basicamente isso que acontecia. São números até parecidos, né? O Verstappen tá indo pra sua 6ª temporada corrida, né? Tipo, cheia, e já tem um título mundial. Então o Schumacher, no caso, foram 5. Óbvio que eu não tô comparando talento nem nada, é muito cedo ainda pra tudo isso. Mas até a idade se assemelha um pouco, mas tipo, é algo que você tá vendo, né? É algo que a gente tá vendo. Então, aproveitem bastante. Em 1996, o Schumacher, então, dá, acho que o maior passo da carreira dele, né? Ele dá o passo de que ele vai para a maior escuderia de todos os tempos, que é a Ferrari. E ele vai com a missão de colocar a Ferrari no ponto mais alto, né? A Ferrari não ganhava um título de pilotos desde 1979 e um de construtores desde 1983. E estava passando por aquele momento complicado que toda escuderia passa, mas a Ferrari sempre foi a Ferrari. E ele foi com esse objetivo, penou, né? Penou bastante, né? Normal, mas começou ali uma trajetória que só trouxe alegria. Só cresceu durante o tempo, né? Então vamos dar uma dissecada aí também nessas fases dele pela Ferrari. Bom, em 96 ele ficou ali em 3º lugar, mas o Damon Hill se sagrou campeão e não teve muito ali o que ele pudesse fazer. Também o primeiro ano dele na Ferrari, acho que esperado, assim, né? O trabalho sempre tem um tempo ali para progredir. Sim, já em 97, né, já houve um pouco mais de disputa, né? Algumas disputas até acirradas demais, né? Ele foi competindo ali com o Jacques Villeneuve, né? E chegando no final do campeonato, ele ainda tinha possibilidades de ser campeão. Porém, o Schumacher, mais uma vez, naquelas de... digamos que são manobras um tanto quanto, não sei, talvez injustas. Não são manobras muito legais, pelo menos hoje no nosso padrão de segurança, de regras e tudo mais, são inaceitáveis, a real é essa. Na época era um pouco mais permitido, porém ele exagerou um pouco com o Jacques Villeneuve, né? Forçou o contato. Ele forçou demais o contato numa curva e bate feio, né? Porém, dessa vez, diferentemente de 1994, a FIA considerou uma atitude antidesportiva e puniu o Schumacher, né? O Schumacher perdeu a 2ª colocação
do campeonato de 1997, o Jacques Villeneuve foi campeão, porém ele não perdeu os pontos marcados ali naquela temporada, ou seja, tipo, os pontos continuam contando aí pra carreira dele, porém ele toma essa punição aí, que é uma punição até um pouco pesada, né? Difícil a gente ver na Fórmula 1, né? Mas realmente é aquilo que você falou. São manobras que são muito arriscadas. E a Fórmula 1 é um esporte de alta velocidade. Então qualquer batida que você vai fazer é perigoso. É perigoso, né? Então se você fizer isso de propósito, realmente polêmico. Pois é, ele ficou suspenso por 2 corridas também, cara. É pouca coisa não. Em 1998, mais uma temporada repleta de polêmicas. Dessa vez, o seu oponente era o Mika Häkkinen, um finlandês que corria na McLaren, e eles estavam ali se engalfinhando e foram até a última corrida, onde caiu um dilúvio. Choveu pra caramba, a corrida foi repleta de acidentes, foi extremamente caótica, ela termina com 8 pilotos só na pista, porém nesse meio tempo acontece um tanto quanto curioso. O Mika Häkkinen, que estava disputando com o Michael Schumacher, roda, sai, bate, sai da corrida e ele fica na pista e começa a escalar o pelotão, passando todo mundo até que ele encontra o companheiro do Mika Häkkinen no meio do caminho. E aí, Bezão, o que tu acha que aconteceu? Ali teve um probleminha ali na marcha, né? O David Coulthard errou a marcha na saída da curva, deu uma freada um pouco mais forte. E aí o Schumacher, nessa chuva toda, não viu, né? Bateu, ficou só em 3 rodas. Virou um velotrol, coitado. O vídeo, o Coulthard deu uma freada brusca ali, né? Ninguém pode dizer que foi de propósito, mas a gente sabe. Só sei que no final o Schumacher sai louco atrás do Coulthard, vai no box da McLaren pra arrebentar o Coulthard. Ele teve que ser segurado pelos mecânicos, cara. Ele tava realmente pistola. O Schumacher era um cara grande, cara. Não dá pra segurar aquilo aí, não. Não, o Coulthard também. Mas aí na força do ódio? Não sei. Tava a favor do Schumacher, tá? Eu sei que os dois teve que entrar justamente a turma do deixar disso, mas olha, foi um final bem polêmico. Sim. E aí o Mika Häkkinen se sagrou campeão de 98. Olha, como fã do Schumacher, ele provou do próprio veneno, cara. Não tem o que falar. Mas é isso, né? E aí culmina com o Mika Häkkinen sendo campeão mesmo. Chegando na temporada de 1999, essa é a temporada mais complicada da carreira do Michael Schumacher, cara. Ele tem um acidente ali no GP de Silverstone, da Inglaterra, que é realmente muito forte. As 4 rodas do carro dele travam e a partir dali ele já não tem mais controle do carro nem nada, não consegue fazer nada e ele se choca muito forte contra a barreira de pneu. Nesse acidente ele acaba por fraturar a perna e ficar fora de 7 corridas. Ele só volta na penúltima corrida, então foi um ano realmente complicadíssimo para ele. É aquele ano que infelizmente dá errado, né, pro cara e só mostra que precisa também ter muita força para você ressurgir, né, voltar forte, porque depois de um acidente desse é sempre muito traumático. O Mika Häkkinen se sagrou campeão de novo, né? Sim. Foi bicampeão em 99. O Schumacher voltou no penúltimo, né? Então não tinha jeito. Lembrando, ele chega ali, vai correr 2 corridas, né, da Malásia e, se não me engano, da Austrália, que é a última, costumava ser a última, ou do Japão, não lembro. E ele fica em segundo nas 2, né, então ele fatura ali uns pontinhos, né, que ajudam a Ferrari ali. Porém, essa temporada é basicamente a temporada que é pra ser esquecida. Mas você falou num ponto muito interessante, cara, sobre a mentalidade, né, e você vê que na cabeça de todo campeão, de qualquer esporte, existe uma mentalidade extremamente forte. E era isso que o Michael Schumacher tinha de absurdo nele. Além de todo o talento como piloto de Fórmula 1 e tudo mais, mas era uma mentalidade absurda. Ele era muito confiante no taco dele. E então, dado isso, a gente entra na era Schumacher. Dá pra falar, aquilo ali é a era Schumacher. É a era que faz qualquer pessoa que seja da minha idade, da idade do Bezão, que gosta de Fórmula 1, se apaixonar pelo que estava sendo mostrado na pista. Schumacher domina a categoria de forma avassaladora. Ele ganha em 2000, ele ganha em 2001, ele ganha em 2002, ele ganha em 2003, ele ganha em 2004. Ele é pentacampeão consecutivo, bate o recorde do Fangio e uma porrada de recorde. É recorde em cima de recorde que ele sai batendo ali e se torna o primeiro heptacampeão da história da Fórmula 1. E o primeiro pentacampeão consecutivo. Também. É o único, sabia? O Hamilton, ele... Não conseguiu, né? Não conseguiu ser consecutivo.
né? Ele é hepta também, mas ele é, não é pentaconsecutivo. Ele é hepta e tal, mas não conseguiu ser consecutivo, culpa do Rosberg. A gente sabe. Culpa do Rosberg e culpa do Verstappen, né? Agora do Verstappen. Mas, cara, ali realmente, assim, o que a gente tinha falado, ele já tinha concretizado o nome dele e, cara, pô, essas temporadas aí é surreal, o nível que ele tava pilotando, o que ele fazia com a Ferrari, né, assim, não tinha quem batesse de frente e nem tinha porquê, porque era dele, cara, foram as temporadas dele. Ele quebrou todos os recordes. Cara, se alcançar 7 títulos é muita coisa. Muita coisa. Agora a gente tem o Hamilton também que alcançou isso aí, que é uma coisa de maluco. Mas ele ter sido o primeiro cara que faz isso. Bom, o Schumacher bateu o Fangio, né? Assim, o que o Fangio representa pra Fórmula 1 é uma coisa de maluco, né? Enfim. Então, o que era do Schumacher? Uma era de ouro. E graças a Deus eu pude ver ao vivo e a cores. Falando alguns detalhes dessa época, é porque, cara, qualquer pessoa que vá procurar alguma coisa sobre a carreira dele na internet, vocês vão ver que essa época é a que menos tem coisa a se falar, porque ele é extremamente dominante. Então você só vai conseguir rasgar elogios pra ele. Tipo, pô, essa temporada aqui, pô, ele foi Deus. Nessa daqui também foi Deus. Mas a gente conseguiu separar algumas coisas, né? Trazendo um pouco pra trás, lá em 96, quando ele foi contratado, a expectativa era que a Ferrari voltasse ao patamar que ela teve outrora na história. O Michael Schumacher conseguiu conquistar 6 campeonatos de construtores com a Ferrari, ou seja, ele mais que trouxe realmente os tempos de glória. E durante esse período também tivemos alguns fatos, algumas corridas que são icônicas. A mais icônicas para pelo menos nós brasileiros é a de 2002 na Áustria, onde ele proporciona um dos maiores memes vivos até hoje da história de qualquer esporte do mundo. Obrigado, e uma das maiores narrações de Kleber Machado. Muito obrigado. Estamos falando do hoje não, hoje não, hoje sim. Uma curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Inacreditável. Pô, o segundo hoje sim dele é muito foda. Hoje sim. Inacreditável. É fantástico, cara. Ali, pra quem não entendeu muito bem, existia uma coisa chamada jogo de equipe. Antigamente, que era muito forte. Onde a equipe, se precisasse, mandava realmente o segundo piloto, tira o pé e deixa o cara passar. Nesse caso aí, foi na linha de chegada. Eles pediram pro Rubinho deixar o Schumacher vencer a corrida. Não se pode dizer se o Schumacher concordava com isso ou não. Não tem como dizer. No pódio ele puxa o Rubinho para primeiro lugar. A polêmica toda é que nessa corrida específica não tinha necessidade da Ferrari fazer isso. O jogo de equipe ele até hoje é usado. Que realmente ele acabou ficando, acho que mais na parte interna ali das equipes. Tá mais maquiado, né? Porque acabou ficando uma coisa muito feia. Então, assim, por exemplo, nesse ano de 2021 que passou, né, a gente viu o Pérez jogando para a Red Bull, segurando o Hamilton em várias etapas. A gente viu o Bottas não jogando para a Mercedes, não segurando o Verstappen. Então, assim, ainda existe o jogo e tal, mas esse específico foi muito marcante, porque não tinha necessidade da Ferrari falar para o Rubinho deixar o Schumacher passar, porque estava lá muito bem encaminhado o campeonato, o Schumacher também não estava precisando da vitória, e bom, o Rubinho estava melhor aquele final de semana. A grande polêmica é que, bom, teoricamente, segundo o Rubinho mesmo, tá? Isso não foi nem rumor, foi ele que falou. A ordem veio antes, né? Veio tipo umas 5, 6 voltas antes, e ele ficou cozinhando lá para saber se ia. E aí quando ele deixou passar, foi na linha de chegada, foi uma coisa realmente bem feia. Pegou muito mal, assim, no segundo que o Schumacher passou, o público já começou a vaiar. O Schumacher, já quando saiu do carro, já viu que tinha pegado muito mal. E aí, para tentar amenizar a situação, ele botou o Rubinho no lugar, no primeiro lugar do pódio. Mas ali já tinha sido feita a besteira, seja lá quem tenha tomado aquela decisão, seja lá quem seja o principal responsável por isso, essa polêmica estava lá. E realmente foi desnecessário esse jogo de equipe, né? Assim, quando é para ganhar um campeonato, quando é para você assumir uma posição importante, mesmo que seja no meio do campeonato, é até compreensível, faz parte, beleza, a Fórmula 1 faz Aconteceu faz no parte Brasil disso, no ano né? passado.
O Bottas, ele deixa o Hamilton passar, né? Mas Exatamente. não foi do jeito que o Rubinho deixou, mas ele não faz força, entendeu? Tipo, ele dá uma reduzida e o Hamilton vai embora. Eu digo que é um capítulo tanto quanto lamentável da história da Fórmula 1, porque não é isso que a gente quer ver, né? Mas acabou ficando eternizado como um meme, piada, e no final não influenciou em nada. Só no número de vitórias do Rubinho. Exatamente. Coitado. Mas é aquilo, podia ter passado sem essa, né? Podia, desnecessário, mas... De qualquer forma, obrigado aí, Kleber Machado. Parabéns, Kleber Machado. Que narração, cara, absurdo. Não tinham palavras melhores pra serem colocadas naquele momento do que só o sentimento do narrador, da decepção dele ali, daquele momento, né? E só pra gente concluir, essa narração do Hoje Não, Hoje Sim é porque em 2001 tinha acontecido a mesma coisa, só que numa situação um pouco diferente, que aí o Schumacher precisava mais da vitória e tal, então tinha já passado, assim, tinha tido uma polêmicazinha e tal, mas nada demais, porque ele precisava mais justificável, né? Sim. Em 2002 não precisava, então por isso do Hoje Não, Hoje Sim. Então, mais uma vez, parabéns, Kleber Machado, mandou muito bem. Após esse período aí de hegemonia, né, do Schumacher, né, 2005 surge um espanhol que está aí até hoje, né, um cara que eu admiro pra cacete, piloto competentíssimo e que bate o Schumacher. Em 2005, Fernando Alonso é campeão mundial e o Schumacher pode fazer muita coisa, né, foi um campeonato que o Alonso foi muito bem e ganhou com suas sobras, né. E tem uma coisa, sabe quem tá por trás desse rapaz aí? Quem? Flávio Briatore. Olha, aquele que um dia foi mestre do Schumacher. E a Renault comprou a Benetton. Quer dizer, não sei se não sei se a Renault comprou a Benetton, mas eu sei que a Benetton se tornou Renault. Normalmente eles compram a vaga, né? Tipo franquia, né? Que rolam em outros esportes, né? Ele vai lá e compra a vaga, né? Então você vê que lá atrás, quando o Schumacher apareceu, foi o Briatore que levou, né? Que deu a grande oportunidade. E aí quando desbancou o Schumacher, tava lá o Briatore. O próprio Briatore. Você pode falar o que for do Briatore, mas o olho do cara é bom, hein? Não, exatamente. Assim, a gente até comentou num vídeo anterior a polêmica dele e tal, mas não tem como a gente não reconhecer a importância dele para a Fórmula 1. Dado isso, né, essa temporada ali, ele foi desbancado pelo Fernando Alonso e a gente vai para a temporada de 2006. Essa temporada de 2006, ela marcaria a primeira aposentadoria da carreira do Schumacher, né? Ele para de correr no final dessa temporada. É bom dizer que nessa temporada, ele se esforçou bastante para ser campeão, cara. Ele tentou, porém o Fernando Alonso acaba sendo campeão de novo, mas o Schumacher tem corridas ali que são memoráveis. Ele larga em último em Mônaco, termina em quinto, então tipo, ele briga e chega na última corrida ainda com chances de ser campeão aqui no Brasil, porém o Fernando Alonso fica em segundo, ele fica em quarto, não consegue ser campeão e se despede das pistas da primeira vez, a última vez correndo pela Ferrari em 2006, aqui no Brasil, né? Tem uma foto com o Pelé dele ali, uma foto eu achei fantástica. Dois grandes nomes e heptacampeão. Duas lendas, né? Duas lendas. Um heptacampeão e um cara que, no momento não, mas hoje sim, que tem 7 bolas de ouro. Aí, tá vendo? É verdade. Tá vendo? Mas foi uma boa despedida ali pro grande Schumacher. E, bom, depois ele pegou a gente de surpresa, né? Ficou uns 4 anos ali parado. No banho-maria. Outros projetos. E aí, no final surge a Mercedes. No final de 2009, a Mercedes anuncia que compraria ali o Spot, que era da Brown, que era a atual campeã. Ganhou em 2009 com o Jason Button. Eles anunciam a Mercedes que estavam comprando o Spot e entrariam na Fórmula 1 agora como escuderia Mercedes, né? Porque eles foram muito tempo parceiros da McLaren. Em 2010, eles anunciam que dentro da sua equipe o piloto seria Michael Schumacher, que teria como companheiro Nico Rosberg, mas marcava a volta do maior alemão de todos os tempos. Exatamente, e com um grande prodígio alemão, né? Rosberg, compatriota. Compatriota e tal. Mas a verdade é que esse ano, esse início da Mercedes foi parecido com o início do Schumacher na Ferrari, né? Que foi para ele desenvolver a equipe junto, né? Então ele acabou assistindo ali o seu grande mentorado, digamos assim, né? O Sebastian Vettel, se sagrar tetracampeão mundial. Seu Padawan. Seu Padawan. Para quem não acompanha a Fórmula 1, o Schumacher foi um grande... um ídolo do Vettel, né? Mas também foi um grande amigo e professor do Vettel, com várias dicas, tem vários momentos dele juntos e tal.
E o Vettel já falou milhões de vezes como ele admira o Schumacher. Então ele acabou nesse meio tempo assistindo o surgimento desse grande personagem que é o Vettel e vendo o tetracampeonato dele e desenvolvendo a Mercedes. Sim. Mas ali ele se despede ali em 2012, né? Sem grandes feitos aí nesse período, né? E pegando um gancho aí que você falou do Vettel, né? Sempre rola aquelas fofoquinhas de bastidores, que o Vettel tem um grande carinho, um grande cuidado com o filho do Schumacher, cara. A gente já vai chegar nesse assunto, mas muita gente comenta que ele é muito preocupado com a evolução do Mick, de aconselhar ele por ser um piloto mais experiente, né? E, cara, eu acho isso fantástico do Vettel ser muito fã do cara e conseguiu correr junto com ele. E não só correu junto com ele, ele se tornou campeão com ele ali no grid, o cara vendo de perto. Eu imagino quanto isso deve ter sido especial pro Sebastian, né, cara? Ah, com certeza. E ele em 2012 ele deixa o Vettel passar, né? O Vettel estava escalando o pelotão e ele se sagra tricampeão mundial. Tem esse capítulo, mais uma vez, bem interessante. Sim, cara, eu imagino também, é um esporte que você tá correndo contra o cara, mas eu acredito que o Schumacher tenha ficado muito feliz em ver um piloto que era seu fã. Você gosta do fã, né? Tem um cara que te admira só por você ser quem você é ou pelo trabalho que você faz. E você faz isso por ele. Então você vê um fã seu tá atingindo um patamar tão absurdo, né? É uma coisa muito bonita. É conhecido também no mundo da Fórmula 1 que esse projeto Mercedes também chegou aonde chegou também muito por auxílio ali do Schumacher, passando toda a experiência dele ali. Também tivemos o Niki Lauda também nesse projeto, diversos outros pessoas importantes. Porém, é sempre bom reconhecer, né, que todo esse sucesso que a Mercedes tem depois foi fruto de muito trabalho, muito perrengue que ela passou ali naqueles tempos ali de domínio da RBR, né? O Vettel ainda viria a ganhar 2013 e se tornar tetracampeão, só por informação. E uma coisa interessante que eu lembro que quando foi anunciado que o Schumacher ia para Mercedes, teve uma polêmica muito grande, porque obviamente você tem uma identificação muito grande do Schumacher com a Ferrari por tudo aquilo que a gente já falou no vídeo, né, de que ele foi para reconstruir a Ferrari, foi um projeto super vitorioso, etc. Só que eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava gravando, que eu acho que talvez tenha sido uma gratidão do Schumacher para quem deu a primeira chance para ele, que foi a Mercedes, né? Que a Mercedes pagou a vaga da Jordan para ele estrear na Fórmula 1. Sim. Então talvez ali tenha sido, talvez o Schumacher, por maior carinho que ele tenha com a Ferrari, tenha sido uma forma dele agradecer a Mercedes e botar esse projeto em andamento, e também se transformou num projeto super vitorioso e que é realmente reconhecido pela ajuda de todos esses que você falou. Terminava assim então a carreira do Michael Schumacher na Fórmula 1, né? O saldo extremamente positivo. Eu vou passar alguns números aqui só para vocês terem noção dos recordes que ele conquistou. Michael Schumacher terminou a Fórmula 1 com 7 títulos, 308 GPs disputados, 91 vitórias, 155 pódios, 68 poles e o único piloto até hoje a terminar uma temporada inteira, a de 2002, com 17 pódios. Ele terminou a temporada inteira no pódio, um total de 1.566 pontos na história da Fórmula 1. Não tem como negar, o Schumacher ele é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Agora, você pode ter suas preferências aí, muita gente coloca ele como o maior, eu não julgo, não tem condição nenhuma de julgar quem acha isso, mas se você for fazer um top 5, ele tem que estar incluído, não tem jeito. Olhando assim friamente pelos números, ele acaba se tornando. Talvez o Hamilton tenha ultrapassado isso. Bom, ultrapassou, né? Em números ele passou, não tem jeito, números são fatos. Mas é isso, sim, é isso que você falou. Pode não ser o seu melhor piloto, top 1, mas, cara, no top 5 ali ele tá. Ele tá. Cara, que números, hein? Pô, brincadeira não, hein? Diante de todos esses recordes, um ano após a sua aposentadoria da Fórmula 1, aconteceu um dos piores acidentes da história de todo esse universo, né? O Schumacher estava de férias, passando férias nos Alpes, e estava esquiando quando ele sofreu um acidente. Ele estava extremamente rápido, né, no esqui e bateu a cabeça numa pedra. Ele entrou em coma, né, eles conseguiram salvar a vida dele e ele encontra-se em coma, acredito eu, né, não tem informação disso, mas que ele estaria em coma até hoje
até o presente momento, né, a família mantém todo esse caso em extremo sigilo, não se tem absolutamente nada sobre o estado de saúde dele, mas a gente torce, né, cara, tanto milagre acontece aí, só nos resta torcer para que ele se recupere, né, um dia possa estar aí de novo, né, nos agraciando com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento e toda a sua importância para esse esporte que sente muita falta dele, cara. Dele, que eu digo, no dia a dia. Essa falta dele no dia a dia. Eu também torço para que ele melhore e tal, consiga passar por essa dificuldade que tá aí desde 2013, infelizmente. A gente não, como o Felipe falou e como já é notório, a família realmente não divulga, eles mantêm a privacidade deles. Eles até no documentário falam muito pouco sobre isso. A Corina, que é a esposa do Schumacher, explica que ele sempre foi um cara reservado, então eles preferem que se mantenha, então vamos respeitar. Sempre surgem uns rumores ou outros, mas a verdade é que a gente tem que acreditar só na família, porque é a família que sabe da situação. Então que ele volte aí. Pô, eu queria muito que ele voltasse, até para ele poder ver o filho dele, né? O filho dele estreou na Fórmula 1 pela Haas, fez um bom ano, né? Dentro das possibilidades que ele podia, né? Então é aquilo. Que ele pudesse ver o filho correndo lá e vamos ver, né? Vamos ver se o menino vai vingar. Diante de tanta gente que ali abraça o Mick, né? Pelo Schumacher, pelo pai dele, né? Talvez o melhor mentor que ele poderia ganhar hoje em dia seria o pai acordar e, fazer o papel de pai e de mentor aí na Fórmula 1. Porque o Mick, ele é um cara promissor. Óbvio que não dá pra comparar ele com o pai dele, né? Não tem como, é impossível. Mas ele pode vir a se tornar um grande piloto, sim, cara. Ele não é um piloto que você vê cometer erros bobos, né? Então, ele conseguiu resultados bons, sim, né? Ele foi 3 vezes pro Q2 nesse ano com um carro da Haas que não teve investimento. Então, ele tem talento. É isso que você falou, não dá pra comparar, porque é até besteira comparar com o pai, né? Acho que é até maldade com o próprio Mick. Mas que o Schumacher possa voltar aí pra ver o garoto. Exatamente, né? Com isso, galera, chegamos ao fim do nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido, cara. É um prazer sempre estar fazendo esse tipo de pesquisa, né? A gente acaba até aprendendo mais sobre Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho aí. Não esquece de acelerar esse like, hein? É isso, galera. Comenta aí o que você achou do vídeo. Esse é um formato um pouquinho maior, mas é uma pesquisa muito que a gente faz, então a gente sente o maior prazer. Comentem aí quem que vocês querem que a gente traga aí no quadro pra gente falar. Se vocês querem que a gente fale primeiro dos pilotos que estão hoje na Fórmula 1 ou dos que já se aposentaram, dos vai que ter fizeram vídeo história. do Ayrton, fica tranquilo. Calma. Vai ter vídeo do Ayrton, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente não vai esquecer de nenhum. Pode ficar tranquilo. Mas se vocês quiserem saber de alguém de agora, é só falar. Mas também se quiser saber lá do fundo, lá do início, a gente também vai ter o maior prazer em fazer, tá bom? Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo, e ativar o sininho e se inscrever no canal. Isso aí. Valeu, galera. Tamo junto.